Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Olá pessoal, eu estou aqui para convidar vocês para um curso de aprofundamento nos Yoga Sutras que vai acontecer a partir do dia 2 de julho. Vai ser um curso semanal. Mais informações vocês podem obter no site filosofiadoyoga.com/cursos. Então eu vou falar um pouquinho aqui, vou fazer vídeos regulares aqui até o dia do curso, para vocês, para quem tiver em dúvida aí se quer fazer o curso ou não, para vocês terem uma ideia do que vai ser, né? Quem não conhece as minhas aulas pode conhecer um pouquinho também. O yoga é um processo terapêutico, e quando eu digo um processo terapêutico, eu quero dizer um processo que lida com a cura de uma doença, porque a terapêutica é isso, né? Essa é uma ciência de cura, né? Que aplica certos remédios para eliminar certas causas que estão causando certas doenças, na verdade que estão causando alguma dor. Porque a dor sempre é um indicativo de uma doença, né? Então se você sente uma dor ali, numa região do corpo, sei lá, no rim, né? Se você sente uma dor no rim, significa que existe alguma doença ali naquele órgão, né? Na verdade, se você sente o seu rim, né? Se você está consciente agora do seu rim, significa que tem alguma doença ali que precisa ser tratada e precisa ser investigado qual é a causa dessa dor e tudo mais para ser dado o tratamento. E o fato é que existe uma dor, né, que não é uma dor universal, na verdade, né, que não é uma dor específica, não é uma dor no rim, nem no estômago, nem no coração, nem na cabeça, que todas as pessoas sentem, que é uma dor centrada no eu, né, uma dor no eu, como se o eu fosse um órgão, né. Isso é muito, não só o yoga diz isso, como isso é uma coisa que a gente constata, né, na nossa própria experiência. Para tudo que você está fazendo um minutinho e pensa sobre si mesmo, né, pensa na sua vida. Você vai ver que isso dói, né? Tem uma dor associada a esse sentimento de eu, a essa cognição de eu. E o yoga, na verdade o yoga e, né, as escrituras védicas como um todo, o Veda inteiro, diagnostica essa doença, na verdade a causa dessa dor, né, como uma... Por que o eu dói? Porque ele está associado, existe uma associação indevida, na verdade, entre o eu, entre aquele que vê, né, o sujeito, e aquilo que é visto, né, um objeto. O que no Yoga Sutra ele fala Drashtra Drishyayoho Samyogaha. Existe uma samyoga, uma mistura indevida, uma associação entre o sujeito que vê e a coisa que é vista. Como se fosse uma doença mental mesmo, com a diferença de que não é uma doença específica de uma pessoa só, mas todo mundo compartilha dessa doença. É como se a pessoa visse, né? Ela vê uma imagem de si mesmo, quer dizer, ela é diferente da imagem, como se fosse uma casa de espelhos, aquela casa de espelhos que tem nos circos, né? A gente entra e tem vários espelhos distorcidos e a pessoa vê aquela imagem. Imagine a seguinte situação: a pessoa vê uma imagem de si no espelho e conclui que ela mesma está distorcida como aquela imagem. Então, por exemplo, tem aqueles espelhos mais convexos ou mais côncavos, a pessoa fica mais, né, fica deformada, né, fica grotesca. E aí ela suponha que ela pense que aquela deformação do espelho, suponha que ela impute sobre si mesma aquela deformação e ela se conclua deformada. Então existe aí uma mistura, né? Uma associação indevida entre aquele que está vendo a imagem e a imagem em si, que é um objeto, né? Existe, para manter assim o rigor terminológico, a gente poderia dizer o espectador e o espetáculo. Drashtra Drishya. Existe uma confusão entre as duas coisas. E essa confusão, essa mistura entre sujeito e objeto, na verdade, é o que o Yoga Sutra diagnostica como a causa
de Dukkha. É como a causa do sofrimento básico do ser humano. Todo sofrimento deriva dessa confusão. Então, por exemplo, se você for pensar sobre si, né, pensar sobre o eu, você sofre por quê? Porque existe uma história que você conta, que você pensa, que você imagina, e aconteceu na sua infância, etc, etc, etc. Existe uma identificação com uma história. Essa história é um espetáculo, né? Você é o espectador disso. Você é diferente dessa história. O próprio ato de você narrar a sua vida, a sua história, mostra que você é distinto da sua história. Se você tivesse grudado a ela, você não conseguiria nem vê-la, né? Nem descrevê-la, o que aconteceu, quais são as suas expectativas, quais são as suas culpas, tudo isso é algo que você vê na sua mente, que você narra e ao mesmo tempo você se identifica completamente, como a pessoa que se identificasse ali com a imagem no espelho. E aí você sofre. Então essa é a causa, né? Essa Samyoga, essa mistura, essa associação de eu com não eu, de Atma com Anatma. Essa é a causa do sofrimento. E aí a prescrição do remédio, né? O Yoga Sutra prescreve um remédio, obviamente o remédio é Viveka. Viveka Kyati. É o conhecimento discriminativo. É um certo conhecimento que você tem que ter sobre a natureza desse espectador, né? Sobre a natureza desse sujeito que vê e que fala de si. Qual é essa natureza? Ela é distinta da mente, né? Ela é distinta dos pensamentos, ela é distinta das emoções. Existe uma associação, mas existe uma distinção. A associação é vista, é o que todo mundo acha que é, né? Quando eu digo que eu sou o Luciano, eu estou dando aula, e etc, etc, existe essa associação, ela é natural. Agora, existe ao mesmo tempo uma diferença que não é vista. Essa diferença que me põe além dos sofrimentos que fazem parte aí da personalidade, fazem parte da vida, obviamente, mas existe algo além, existe uma natureza, e essa natureza do ser consciente distinto da mente, né? Distinto do corpo. E essa natureza deve ser discriminada, você deve compreender sobre ela, deve contemplar sobre ela, e deve assimilar essa natureza, para que a sua vida seja, então, na medida do possível, livre, né? Livre do sofrimento que fazem parte de uma vida, de um corpo, de uma mente limitados. Então a proposta do yoga, vocês veem, é uma proposta terapêutica nesse sentido. Ela diagnostica uma doença, ela diagnostica a causa dessa doença e o remédio, a eliminação dessa causa, que vai ser a eliminação então desse sofrimento, dessa dor, né, dessa doença centrada no eu. Esse é o caminho que o yoga vai seguir. Então, para vocês que se interessarem nisso aí, o curso vai estar começando dia 2 de julho. Inscrições podem mandar diretamente no meu e-mail, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, vaidikadarshana@gmail.com. Informações mais detalhadas sobre os módulos do curso vão estar nesse site que eu falei para vocês, filosofiadoyoga.com. Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo. Então é isso aí. Om Shanti 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 Harihi Om.